Até ver com os próprios olhos o vídeo em que o ex-marido deixava suas últimas palavras, a mulher finalmente entendeu a verdade, 3 anos antes. O motivo de ele ter insistido tanto no divórcio não era a falta de amor, mas sim porque a doença genética da família havia se manifestado, sabendo que talvez não tivesse muito tempo de vida. Lee Gon decidiu afastar com as próprias mãos a pessoa que mais amava, carregando tudo sozinho, apenas para lhe dar um futuro sem fardos. Naquele momento, a verdade rasgou o disfarce do passado como uma lâmina afiada e destruiu completamente os 3 anos de mal-entendidos e ressentimento que Mei Ying carregava. Ao pensar que Lee Gon havia sofrido e se torturado muito mais do que ela, Mei Ying já não conseguiu se controlar e começou a chorar de forma desesperada, um choro dilacerante, como se o coração tivesse sido esmagado. Ela nem sabia como saiu correndo da casa de Lee Gon, só havia um pensamento gritando em sua mente. Precisava vê-lo imediatamente. Ao mesmo tempo, a madrasta de Lee Gon, querendo tomar a herança da família, revelou à imprensa que ele sofria de uma doença genética, diante da enxurrada de notícias, da pressão da opinião pública e dos acionistas preocupados com o futuro da empresa. Lee Gon não teve escolha senão convocar uma coletiva de imprensa e admitir que estava doente. Justo quando ele estava prestes a anunciar que renunciaria ao cargo de presidente da empresa, Mei Ying chegou ao local. Os repórteres ficaram agitados, os flashes disparavam sem parar, mas Mei Ying não deu atenção a ninguém. Ela atravessou a multidão e foi direto até Lee Gon, dizendo que já sabia de tudo. Lee Gon ficou surpreso ao vê-la ali, ela deveria estar no exterior. E ainda mais ao perceber que ela havia descoberto a mentira que ele havia criado. Depois do choque inicial e querendo protegê-la, ele tentou manter a frieza e ordenou ao assistente que a tirasse dali. Mas Mei Ying subiu ao palco passo a passo, olhando diretamente para ele sem recuar. Ela não queria que Lee Gon enfrentasse sozinho a exposição da doença e o possível colapso da sua carreira, ela queria enfrentar tudo ao lado dele. Por que ficar triste e desesperado por uma doença que ainda nem aconteceu? Mesmo que algo aconteça, eu nunca vou te deixar sofrer sozinho. Sem esperar a resposta de Lee Gon, Mei Ying fez algo ainda mais surpreendente, ela o beijou, assim como quando ele havia confessado seus sentimentos no passado. Aquele beijo foi suave, mas firme, carregando 3 anos de saudade e amor. Em um instante derrubou o muro que Lee Gon havia construído ao redor do próprio coração. Naquele momento, todas as máscaras e preocupações de Lee Gon desmoronaram por completo naquele beijo que chegou 3 anos atrasado. O beijo de Mei Ying não era apenas um consolo para ele, mas também uma declaração para todos que duvidavam deles. Estivesse ele saudável ou doente, ela ficaria ao lado dele. Assim, uma situação que parecia uma derrota se transformou em prova da vitória do amor. Naquela noite, quando ficaram sozinhos, Lee Gon estava feliz como uma criança, seus olhos não desgrudavam de Mei Ying nem por um segundo, como se estivesse vivendo um sonho. De repente, Mei Ying apertou com força a bochecha dele, dizendo que aquilo era o castigo pelos 3 anos de mentiras que a fizeram sofrer. Lee Gon não ficou irritado, pelo contrário, riu e pediu para ela apertar a outra bochecha também. Mas Mei Ying já não teve coragem e apenas tocou levemente o rosto dele. Depois do jantar, Lee Gon recebeu uma ligação do assistente informando que a história de amor deles havia emocionado o país inteiro. A notícia fez o valor das ações da empresa subir, e os acionistas decidiram rejeitar o pedido de renúncia de Lee Gon ao cargo de presidente. Para ele aquilo foi mais uma alegria. Assim que desligou o telefone, quis contar a boa notícia para Mei Ying, mas percebeu que ela já havia adormecido, olhando para ela dormindo tranquilamente. Seus olhos se encheram de carinho e ternura. Ele nunca imaginou que naquele dia Mei Ying demonstraria tanta coragem por ele. Então ele a abraçou e adormeceu ao lado dela, enquanto o silêncio da noite tornava aquele momento ainda mais precioso. No dia seguinte, Mei Ying foi encontrar Daniel sozinha para contar que havia decidido voltar para Lee Gon. Ela pediu desculpas, mas Daniel não a culpou. Na verdade, quando viu Mei Ying sair correndo após ouvir a gravação e ir para a casa de Lee Gon, ele já havia previsto esse resultado. Ele sempre soube que no coração dela só existia Lee Gon. Mesmo assim, ainda teve esperança de que talvez um dia ela pudesse amá-lo. No final, os dois se despediram em paz. Depois disso, Mei Ying e Lee Gon começaram a planejar o casamento. Porém, a mãe de Mei Ying se opôs fortemente à ideia. Ela já sabia da doença genética de Lee Gon, embora o considerasse como um filho. Tinha medo de que se a doença piorasse no futuro, Mei Ying passaria a vida inteira sofrendo. Como mãe, ela não podia aceitar. Então, certo dia, Lee Gon e Mei Ying foram ao parque onde a mãe dela estava tentando convencê-la. Para provar que estava saudável, Lee Gon começou a fazer de tudo. Exercícios nas barras abdominais e até usar os aparelhos de caminhada do parque, tentando mostrar que estava em boa forma.